Porque Baba Vanga mencionou especificamente apenas 4 cidades do Brasil que permanecerão de pé quando as gigantes caírem. O que essas 4 cidades têm que as torna diferentes? E por que ela disse que somente quem viver nelas, ou chegar até elas antes de novembro de 2025, terá o que chamou de o refúgio da razão? O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua perspectiva sobre onde é seguro viver no Brasil. Porque Baba Vanga não apenas previu o caos que vem, ela também previu exatamente quais lugares o resistirão. E suas razões são tão específicas, tão baseadas em características geográficas e sociais verificáveis, que é impossível descartá-las como coincidência. Estamos em outubro de 2025. Novembro está há semanas. E segundo Baba Vanga, esse é o mês quando tudo que vem se construindo explodirá. Mas há 4 cidades que ela viu como ilhas de estabilidade em um mar de caos. Prepare-se para descobrir quais são. E mais importante, prepare-se para entender por quê. Tudo começou em 1993. Baba Vanga recebeu a visita de um geógrafo brasileiro que estudava padrões de desenvolvimento urbano. Ele perguntou sobre o futuro das cidades do Brasil. E sua resposta ficou documentada em notas que não foram publicadas até 2020. Baba Vanga segurou as mãos do geógrafo e entrou em transe. E quando falou, suas palavras foram precisas e específicas. Quando chegar o caos em novembro do ano 25, a maioria das grandes cidades do gigante verde tremerá. Seus sistemas entrarão em colapso. Seus habitantes entrarão em pânico. Mas há 4 cidades que resistirão. Não porque sejam perfeitas, mas porque têm o que eu chamo os 3 pilares: equilíbrio de tamanho, recursos naturais e memória de sobrevivência. O geógrafo perguntou quais eram essas cidades. E Baba Vanga as nomeou uma por uma, explicando por que cada uma sobreviveria. Primeira cidade, Florianópolis, Santa Catarina. Veja uma cidade em uma ilha, cercada de água, mas não dependente dela sozinha. Quando o caos chegar, Florianópolis terá vantagem que as grandes cidades continentais não têm. Pode controlar quem entra. Uma ilha não pode ser invadida facilmente por multidões desesperadas. Baba Vanga foi específica sobre por que Florianópolis resistiria. A cidade tem tamanho que permite gestão. Não é tão grande que perca controle. Não é tão pequena que não tenha recursos. Está no equilíbrio perfeito. E tem algo mais: qualidade de vida que criou população educada, organizada, capaz de cooperar em crise. E acrescentou algo crucial: quando outros fugirem do caos continental, alguns tentarão chegar a Florianópolis. Mas a geografia natural da ilha permitirá controle do fluxo. E isso salvará a cidade de ser sobrecarregada. Segunda cidade, Curitiba, Paraná. Veja uma cidade que planejou quando outras improvisaram. Tem sistemas que foram pensados, não apenas construídos. E quando novembro do ano 25 chegar, essa diferença entre planejamento e improvisação será a diferença entre ordem e caos. Baba Vanga explicou: Curitiba tem algo raro no Brasil. Planejamento urbano sério. Seu transporte funciona. Seus parques existem. Seus sistemas foram projetados para funcionar sob pressão. E em novembro do ano 25, essa pressão virá. Mas diferente de outras cidades, Curitiba foi preparada sem saber que estava se preparando. Além disso, continuou, tem clima que é vantagem. Não sofre calor extremo do norte. Não sofre frio extremo do sul. Está em zona temperada, onde a sobrevivência não depende de ar-condicionado ou aquecimento. E quando a energia falhar, como falhará em outras cidades, Curitiba descobrirá que pode funcionar sem ela. Terceira cidade, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vejo uma cidade de montanhas no coração do país. Não está na costa onde o caos chegará primeiro. Não está no interior remoto onde recursos são escassos. Está no centro, elevada, protegida por geografia natural. Baba Vanga foi clara. Belo Horizonte tem altitude, e altitude é proteção. Clima mais fresco,
água de montanha e visão. Pode ver o que vem. Quando cidades costeiras entrarem em colapso, Belo Horizonte verá as ondas chegando e terá tempo para se preparar. E tem algo mais. Mineiros têm reputação de praticidade. Não entram em pânico facilmente. Não fazem drama, apenas resolvem problemas. E em novembro do ano 25, essa característica cultural será tão importante quanto qualquer infraestrutura física. Quarta cidade, Brasília, Distrito Federal. Vejo a capital, a cidade planejada. E muitos pensarão que capital será primeiro alvo do caos. Mas estarão errados. Brasília tem algo que outras não têm. Foi construída para resistir. Tem espaço, tem largura, tem recursos de governo e tem isolamento que a protege. Baba Vanga explicou. Brasília não cresceu organicamente. Foi colocada no centro do nada por razões políticas. E essa artificialidade, que muitos criticam, se tornará sua força. Está longe das costas, está longe das fronteiras, está no centro, protegida por distância de todos os lados. Quando o caos chegar, o governo concentrará recursos para manter Brasília funcionando. Porque um país sem capital funcionando é um país sem governo. E mesmo que outras cidades caiam, Brasília receberá água, comida, energia. Não porque mereça mais, mas porque representa a sobrevivência do próprio Estado. Depois de nomear as 4 cidades, Baba Vanga explicou o que as unia. Estas 4 cidades têm os 3 pilares. Primeiro, equilíbrio de tamanho. São grandes o suficiente para ter recursos, pequenas o suficiente para permanecer gerenciáveis. Segundo, recursos naturais ou acesso garantido. Água, alimento, energia. Terceiro, memória de sobrevivência. Seja por planejamento, geografia ou cultura, essas cidades sabem como funcionar quando as coisas ficam difíceis. As megacidades perderam isso. São Paulo cresceu demais. Rio de Janeiro cresceu caoticamente. E quando o caos chegar em novembro do ano 25, essas megacidades descobrirão que tamanho é vulnerabilidade, não força. Mas Baba Vanga também deu advertências sobre as 4 cidades. Não são paraísos. Não estarão livres de problemas. Haverá tensão, haverá desafios. Especialmente se refugiados do caos chegarem em grande número. Mas enquanto São Paulo e Rio entram em colapso total, essas 4 permanecerão funcionais. Com dificuldades, mas funcionais. E acrescentou algo crucial. Se você quer segurança em novembro do ano 25, esteja em uma dessas 4 cidades. Ou se não puder estar, pelo menos tenha plano de como chegar rapidamente se tudo desmoronar. Agora, talvez você se pergunte, e outras cidades? Por que não Porto Alegre, ou Salvador, ou Recife? Baba Vanga foi questionada exatamente isso. E sua resposta foi clara. Porto Alegre está vulnerável por água, inundações, e em novembro do ano 25 as águas subirão. Salvador e Recife estão na costa. Quando o caos costeiro começar, serão primeiros a sentir. Cidades litorâneas parecem desejáveis em tempos normais, mas em tempos de caos são armadilhas, sem saída, exceto para o interior. E quando milhões tentam fugir ao mesmo tempo, as rotas ficam bloqueadas. As 4 cidades que nomeei têm posicionamento estratégico. Florianópolis é a ilha mais conectada. Curitiba é sul, mas não extremo sul. Belo Horizonte é central e elevada. Brasília é isolada, mas conectada por decisão política. Cada uma tem vantagem específica que outras não têm. E então, Baba Vanga fez uma previsão específica para novembro de 2025. No mês 11 do ano 25, verão o êxodo. Pessoas fugindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de grandes centros costeiros, procurando cidades menores, mais gerenciáveis, mais seguras. E as 4 cidades que nomeei receberão muitos desses refugiados. Se for sábio, estará em uma dessas cidades antes do êxodo começar. Porque quando começar, será difícil chegar. Estradas ficarão saturadas, serviços ficarão sobrecarregados. É melhor estar lá antes do que tentar chegar durante o caos. Estamos em outubro de 2025. Novembro está a semanas. E se Baba Vanga está certa,
como esteve certa sobre tantas outras coisas. Então, as próximas semanas mostrarão se essas 4 cidades realmente são diferentes. Mas aqui está o importante. Você não precisa esperar para verificar. Pode observar agora mesmo as características que Baba Vanga mencionou. Florianópolis tem geografia protetora? Sim. Tamanho equilibrado? Sim. População educada? Sim. Curitiba tem planejamento superior? Sim. Clima temperado? Sim. Sistemas robustos? Sim. Belo Horizonte tem altitude protetora? Sim. Posição central? Sim. Cultura prática? Sim. Brasília tem isolamento estratégico? Sim. Recursos garantidos? Sim. Planejamento robusto? Sim. Tudo o que Baba Vanga disse sobre essas cidades é verificável agora. Você não precisa esperar novembro para saber se ela estava certa sobre suas características. Já pode ver que as tem. A pergunta é, ela estava certa sobre que essas características as protegerão quando o caos chegar? Em poucas semanas saberemos. Mas se você prestou atenção a tudo mais que Baba Vanga previu e que se cumpriu, provavelmente já sabe a resposta. 4 cidades, 4 refúgios, 4 lugares onde, segundo uma profetisa cega que morreu há quase 30 anos, a razão sobreviverá quando o caos consumir as megacidades. Se você vive em uma dessas 4 cidades, Baba Vanga disse que tem sorte. Se não vive em nenhuma, talvez seja momento de considerar opções. Porque se ela está certa, e as últimas 72 horas sugerem fortemente que sim, então novembro mudará o Brasil de formas que apenas essas 4 cidades poderão resistir. O caos vem, mas o refúgio existe. E agora você sabe onde. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.